Eu vou fazer uma demonstração de tratamento de imagem possível para esses processos de impressão fotográfica artesanais. No nosso caso é a cianotipia, então a gente vai preparar essa imagem para fazer um negativo digital. A primeira coisa, vamos pegar uma imagem, uma das imagens que a gente fez durante a nossa sessão de retratos. Vou pegar aqui a imagem do outro educador aqui do ETA, o Guilherme. Vou abrir no Photoshop, que é o aplicativo que eu vou usar, da Adobe. A gente já vê que a imagem tem algumas características que ressaltam o contraste, né? Então a gente tem um fundo escuro que até tem uma fusão aqui com essa parte do cabelo e das sombras, né? Em contraste com essa parte bem clara que a gente fez com a iluminação ali, bem uma luz bem dura, né? A gente Primeira coisa que vai observar é que, primeiro, ela está em RGB, ela está em cores, embora ela tenha essa aparência de preto e branco, porque a gente colocou esse modo na câmera, né, para a gente já visualizar a imagem em PB desde a captura. Embora a gente tenha selecionado essa opção, ela faz a imagem em cores. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o modo da imagem, a gente vai colocar em tons de cinza. Agora ela está em um canal só, ó, tá, em tons de cinza. Então, essa é a primeira etapa. A segunda coisa, a gente vai olhar o tamanho dessa imagem. A gente vem aqui em imagem, tamanho, e a gente vai observar aqui os parâmetros dessa imagem. Ó. Ela tem 72 pixels por polegada de qualidade, né, que é a resolução, e o tamanho físico dela nessa resolução é de 121 centímetros por 182. Então a gente vai mexer nesses parâmetros. Primeira coisa é clicar nesse botão aqui, reamostrar. Ó. Ele pode deixar a imagem presa, fixa, né, entre largura e altura, ou também com a resolução. E aí, quando a gente mexe aqui, e eu vou colocar 300 pixels por polegada, vocês veem que mexe, né, o tamanho da imagem. Ela fica menor porque nós aumentamos a qualidade dela, a resolução. 300 pixels por polegada é um valor padrão para dar saída em impressoras, né, em gráficas, em fotolitos. É uma boa qualidade de imagem. Então, eu já coloquei aqui, ela ficou com 29 por 43 centímetros. E agora eu vou mexer neste tamanho físico dela, porque a nossa contateira que a gente está usando tem 20 por 30 centímetros. Então, vou clicar aqui no reamostrar, ele vai manter os 300 pixels por polegada da qualidade da imagem e vou mexer só aqui no tamanho físico. Vou pôr com 30 centímetros de altura, que é a nossa maior medida, e ela já ficou com 20 centímetros de largura. Então já está no tamanho físico que a gente quer para a nossa saída e com a resolução adequada. Vou dar OK. Agora a gente já mexeu, né? Já deixou ela em tons de cinza, ela não está mais colorida, já está do tamanho adequado. Vamos começar a mexer na aparência dessa imagem. Então, embora ela esteja já bem contrastada, eu ainda vou contrastar mais um pouco. Então, venho aqui em ajustes, curvas, e agora eu vou aumentar esse contraste. Se eu mexer aqui, ó, na imagem com o cursor, vocês vão ver que ele vai mostrar nessa curva, né, nesse traço, aonde, qual é a área correspondente. Ó, os escuros, os pretos estão ali no canto superior direito dessa curva, e os tons mais claros, eles vão vindo para outra extremidade, né? Então, aqui eu vou começar a mexer, ó, nessa linha, e aí vocês veem que, ó, eu posso fazer uma coisa bem radical, por exemplo, isso. Né? Que são curvas de contraste, elas são uma espécie de S, né, o desenho delas. Ó, aqui já dá para ver que deu uma bela escurecida. Se a gente colocar aqui no visualizar,
a gente vê o antes e depois da imagem. Então a gente vai mexer um pouco menos para não perder tanta informação assim do rosto. Vai clarear um pouquinho essa área das altas luzes. Vai subir aqui um pouquinho as áreas escuras, sumir um pouquinho com esse fundo. E ela ficou ainda mais contrastada. Se eu colocar aqui no visualizar, ó, a gente vê, dá para ver que ela já mexeu mais um pouquinho nesse contraste. Dá para mexer ainda mais um pouquinho aqui. Ó. Então ela sumiu um pouco com o acinzentado e clareou essa parte do rosto e escureceu aqui o fundo, né? Então deixei ela mais contraste mais forte. Isso é uma coisa muito subjetiva, esse tratamento, né? Eu gosto de deixar bem contrastado, mas quem for tratar a sua imagem pode optar por uma coisa mais suave também e ver o resultado na cenotipia, ver se é isso, né? Cada um tem seus parâmetros próprios aí de resultado, né? Então, aumentei o contraste. Agora eu vou mexer na nitidez, e aí eu venho aqui no filtro, tornar nítido, e aí eu uso essa máscara de nitidez. Eu vou aproximar um pouco mais. Ó, deixei a 100% a visualização para eu ver melhor o que está acontecendo. Ó. Aqui no visualizar eu já posso começar a enxergar o que está acontecendo, né? Então vou pôr uma parte do rosto aqui para eu visualizar. Tem a intensidade que você pode aumentar ou diminuir. E aí a gente percebe nos brilhos todos, né? E nos poros da pele, né? Que vai mexendo. E tem aqui o raio, né? Esse raio é uma coisa que influencia bastante, ó. Por exemplo, aqui eu pus 4,8, ele já mudou bastante. Se eu puser 10, olha, né? Eu costumo deixar mexer bem pouco, né? Sobretudo porque a gente tem uma imagem em alta resolução, não precisa mexer tanto nisso também. Então eu vou pôr meio, vou pôr 0,5 e vou manter a intensidade em 500 e nem vou mexer nesse limiar aqui, né? Que mexe um pouco nessas áreas aqui de transição. Vou deixar ele em 0, vou mexer só na intensidade que está no máximo e nesse raio que eu pus um valor bem baixo e vou dar OK. Então a gente já vê, ó, um antes e não depois que já mudou um pouquinho aqui. Vieram os brilhos, né? Ressaltou alguns detalhes. Essa imagem já está bem trabalhada na nitidez. Eu poderia parar por aqui, é uma opção. Mas outra coisa que eu gosto de fazer é transformar esses meios tons, né? Essa área de transição do preto para os tons mais claros, para as altas luzes, transformar isso em retícula. Eu uso isso com uma certa frequência nos meus negativos, nos meus fotolitos, né? Aí eu venho aqui de novo em imagem, no modo, que está tons de cinza, e eu coloco em bitmap. O bitmap, aqui está a entrada 300 pixels por polegada, que é a resolução que a gente mexeu ali. A saída vai ser igual, vai ser 300 pixels por polegada. E ele vai fazer o quê? Ele vai transformar esses meios tons numa espécie de retícula, né, em pontos. Então aqui, ó, a gente tem opções, né, de reticulamento. Eu vou usar pontilhamento por difusão. Aí vou dar OK. Olha o que ele fez, né? Se a gente aproximar e olhar, ó, voltando, aí ele transforma essas informações de meio tom em pontinhos, né? Então isso é uma etapa que eu costumo fazer nos meus negativos, mas fica a critério de vocês fazer ou não. Aí, depois de feita essa etapa, você ainda tem que vir aqui no modo bitmap e voltar para tons de cinza, porque
Por exemplo, se eu for dar saída no Fotolito, ele não aceita esse formato BMP, ele só aceita JPEG ou talvez TIFF, né, que é um outro formato. Bitmap ele não aceita, então transformei aqui para tons de cinza, proporção de tamanho 1 e dou OK. E agora a última etapa, que é a gente precisa de um negativo, porque a cianotipia é um processo de positivação de negativos. Então eu preciso inverter essa imagem, onde está claro vai ficar escuro, onde está escuro vai ficar claro. Aí eu venho aqui em imagem, ajustes, inverter, ó. Inverto essa imagem. E aqui a gente tem um negativo pronto para a saída, né? Tamanho 20 por 30, preto e branco e já em negativo. Ok, pessoal? Vejo vocês na aula então.